Aristóteles. O nome ecoa através dos séculos, um gigante do pensamento, o homem que, como Dante Alighieri tão poeticamente descreveu, foi o mestre de todos os que sabem. Imagine por um momento a mente que conseguiu organizar o conhecimento humano de uma forma tão profunda e duradoura que suas ideias moldaram o Ocidente por mais de 2 milênios. Estamos falando do pai da lógica, do pensador que nos ensinou a observar, a categorizar e a raciocinar de uma maneira que ainda hoje usamos. Mas quem foi Aristóteles, de verdade? Como um único homem conseguiu deixar uma marca tão indelével em tantas áreas do saber? É essa jornada que vamos desvendar juntos, uma viagem fascinante pela vida e pela filosofia de uma das figuras mais influentes da história. Prepare-se para mergulhar nas profundezas da Grécia Antiga, um berço de ideias e inovações que ainda hoje nos surpreendem. Nesta série, vamos explorar não apenas o que Aristóteles pensava, mas como ele viveu, as pessoas que o influenciaram e os desafios que enfrentou. Vamos entender o contexto em que suas ideias floresceram e como elas se tornaram a base para o desenvolvimento da ciência e da filosofia ocidental. Para construir essa narrativa, nos baseamos em obras fundamentais que nos ajudaram a traçar um retrato fiel deste pensador extraordinário. 2 livros foram especialmente importantes. Aristóteles, de Jonathan Barnes, que oferece uma visão acadêmica e aprofundada de sua obra, e Iniciação à História da Filosofia, de Danilo Marcondes, que nos deu um panorama claro do seu lugar na trajetória do pensamento filosófico. Aristóteles não foi apenas um filósofo no sentido restrito da palavra. Ele foi um cientista, um lógico, um biólogo, um político e um educador. Sua curiosidade era insaciável, sua capacidade de análise incomparável. Ele foi o fundador da lógica formal, a disciplina que estuda os princípios do raciocínio válido, algo que usamos diariamente, muitas vezes sem perceber. Nossa história começa em 384 a.C., na cidade de Estagira, um pequeno assentamento na Macedônia, uma região que hoje faz parte da Grécia moderna. Foi ali que Aristóteles veio ao mundo. Seu pai, Nicômaco, era uma figura de destaque. Médico pessoal do rei Amintas III da Macedônia, avô de Alexandre, o Grande. Essa conexão com a corte macedônica seria crucial mais tarde na vida de Aristóteles. A influência paterna na formação do jovem Aristóteles foi imensa. A medicina grega antiga, ao contrário de muitas práticas da época, já valorizava a observação rigorosa e o estudo empírico da natureza. Nicômaco, como médico, certamente introduziu seu filho a essa abordagem, ensinando-lhe a importância de olhar para o mundo com olhos críticos e analíticos, buscando evidências e padrões. É fácil imaginar o pequeno Aristóteles acompanhando o pai, observando plantas, animais e o corpo humano, aprendendo desde cedo a arte da investigação. Sua infância em Estagira, no entanto, foi marcada por uma tragédia. Aristóteles perdeu o pai ainda muito jovem, e sua mãe também faleceu pouco tempo depois. Órfão, ele foi acolhido por Proceno de Atarneu, um parente que se tornou seu tutor. Proceno garantiu que Aristóteles recebesse uma educação de qualidade, que incluía gramática, retórica, poesia e música, as bases da formação intelectual da elite grega da época. Mesmo diante da perda, a chama do conhecimento já ardia em Aristóteles. Aos 17 anos, com a mente fervilhando de perguntas e o desejo insaciável de aprender, Aristóteles tomou uma decisão que mudaria sua vida e o curso da filosofia ocidental. Ele partiu para Atenas. Naquela época, Atenas não era apenas uma cidade. Era o centro cultural e intelectual da Grécia, um farol de conhecimento que atraía os maiores pensadores e artistas. Era o lugar onde as principais escolas filosóficas floresciam, onde o debate de ideias era a própria essência da vida. E foi lá que Aristóteles encontrou seu destino na Academia de Platão.
Fundada por Platão, o discípulo de Sócrates, a academia era mais do que uma escola. Era um centro de estudos filosóficos e matemáticos, um verdadeiro santuário do pensamento. Platão, então no auge de sua produção intelectual, liderava um grupo de mentes brilhantes, dedicadas à busca da verdade e do conhecimento. Aristóteles mergulhou de cabeça nesse ambiente intelectual exigente. Ele absorveu cada ensinamento, participou de debates e desafiou suas próprias concepções. Os próximos anos seriam cruciais para sua formação, moldando-o no pensador que conhecemos. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Aristóteles, com seus 17 anos, chegou a Atenas carregando a bagagem de uma educação esmerada e a curiosidade aguçada que o pai, Nicômaco, havia cultivado. A cidade fervilhava com a energia de uma metrópole intelectual, um verdadeiro caldeirão de ideias onde cada esquina parecia abrigar um novo debate filosófico, uma nova peça teatral ou uma nova descoberta científica. Era o ambiente perfeito para uma mente tão inquisitiva como a dele. Atenas era, sem dúvida, o epicentro do saber grego, o lugar onde se encontravam os maiores pensadores e as mais influentes escolas de filosofia. No coração dessa efervescência intelectual estava a Academia Platônica. Fundada por Platão, o renomado discípulo de Sócrates, a academia era muito mais do que uma simples instituição de ensino. Era um centro vibrante de estudos filosóficos e matemáticos, um santuário dedicado à busca incessante pela verdade e pelo conhecimento. Platão, naqueles anos, estava no auge de sua produção intelectual, liderando um grupo de mentes brilhantes, todas dedicadas a explorar os mistérios do universo e da existência humana. Para Aristóteles, entrar na academia foi como encontrar um lar para sua alma. Ele mergulhou de cabeça nesse ambiente intelectual exigente, absorvendo cada ensinamento com uma sede insaciável. Os próximos 20 anos seriam cruciais para sua formação, moldando-o no pensador que conhecemos hoje. Durante essas 2 décadas, de 367 a 347 a.C., Aristóteles viveu e respirou a Academia Platônica. Ele não era apenas um aluno passivo, ele se tornou um estudioso dedicado, imerso nos intrincados diálogos socráticos, nas complexidades da matemática e da geometria, e nos debates filosóficos que agitavam os corredores da instituição. Platão não demorou a reconhecer a inteligência incomum de seu jovem discípulo. Aristóteles destacava-se por sua capacidade de leitura e análise, sua memória prodigiosa e sua habilidade de argumentar com clareza e profundidade. O próprio Platão, impressionado, teria lhe dado o apelido de o leitor, ou a inteligência da escola, um reconhecimento do seu intelecto afiado e de sua dedicação aos livros. Era evidente que Aristóteles não era um discípulo comum. Ele estava destinado a deixar sua própria marca no mundo do pensamento. No entanto, mesmo com todo o respeito e admiração por Platão, Aristóteles começou a desenvolver suas próprias ideias e a questionar alguns dos pilares da filosofia platônica. Havia uma tensão intelectual crescente, um impulso em Aristóteles para refinar e, por vezes, discordar dos ensinamentos de seu mestre. Platão focava no mundo inteligível, nas formas perfeitas e eternas que existiam além da realidade sensível. Aristóteles, por sua vez, tinha um interesse mais profundo e prático na observação concreta da natureza, no que podia ser visto, tocado e experimentado. Essa diferença de temperamento filosófico seria a base para suas futuras divergências. A principal área de discórdia entre mestre e discípulo era a teoria das ideias de Platão. Platão postulava que as formas, ou ideias, eram a realidade verdadeira, e que o mundo que percebemos pelos sentidos era apenas uma cópia imperfeita dessas formas. Aristóteles começou a questionar essa separação radical entre as formas e os objetos sensíveis. Para ele, a ideia de que a beleza em si, ou a justiça em si,
existiam em um reino separado, independente das coisas belas ou dos atos justos no mundo, criava mais problemas do que soluções. Aristóteles via problemas lógicos nessa teoria, como, por exemplo, os objetos sensíveis participavam das formas? A relação de participação era obscura e mal definida. Além disso, a teoria das ideias parecia duplicar desnecessariamente as entidades no mundo. Em vez de explicar o mundo, ela o complicava, criando um segundo mundo de formas para explicar o primeiro. Para Aristóteles, era como se, para explicar a existência de um cavalo, fosse necessário postular um cavalo em si em outro plano, sem realmente explicar como esses dois se conectavam. Sua proposta era radicalmente diferente. Para Aristóteles, a forma não existia separadamente da matéria, mas como um princípio organizador imanente às coisas. A forma de um cavalo não era uma entidade distante, mas a própria essência que fazia de um cavalo, presente em cada cavalo individual. A forma dava sentido e estrutura à matéria, mas não podia existir sem ela, assim como a matéria não podia existir sem uma forma que a organizasse. Era um pensamento mais grounded, mais ligado à experiência sensorial e à observação do mundo natural. Essa abordagem lançaria as bases para o que mais tarde seria conhecido como empirismo. Dentro da academia, Aristóteles não era apenas um aluno. Ele ascendeu a uma posição de professor, conduzindo discussões, orientando outros estudantes e consolidando sua própria reputação intelectual. Suas ideias, embora ainda em desenvolvimento, já demonstravam uma originalidade e profundidade notáveis. No entanto, o crescimento de sua reputação também acentuava as tensões com Platão, que, apesar de reconhecer o gênio de Aristóteles, via com alguma preocupação o caminho divergente que seu discípulo estava traçando. Em 347 a.C., um evento marcou uma virada na vida de Aristóteles e na história da academia: a morte de Platão. Após a perda do fundador, a liderança da academia passou para Espéusipo, sobrinho de Platão. Espéusipo era um platonista ortodoxo, e sua direção da escola reforçou os aspectos mais metafísicos da filosofia platônica, distanciando-se ainda mais das inclinações empíricas de Aristóteles. Aos 37 anos, Aristóteles se viu desiludido. A academia, outrora um ambiente estimulante, agora parecia ter se tornado um bastião da ortodoxia platônica, com pouco espaço para suas próprias ideias. Insatisfeito com a nova liderança e com a direção que a escola estava tomando, ele decidiu que era hora de partir. Deixou Atenas, a cidade que o acolhera por 2 décadas, para embarcar em uma nova fase de sua vida, uma fase de viagens e transformações que aprofundaria ainda mais seu método filosófico e o levaria a novas descobertas. Essa decisão marcou o início de um período de peregrinação para Aristóteles, uma fase de sua vida que seria crucial para o amadurecimento de seu pensamento e para a consolidação de seu método filosófico. Longe da academia e das amarras da ortodoxia platônica, ele teria a liberdade para explorar suas próprias ideias e para aprofundar sua abordagem empírica do conhecimento. A jornada que se iniciava não era apenas geográfica, mas também intelectual, levando-o a novos lugares e a novas formas de ver o mundo. A primeira parada significativa nessa jornada foi Atarneu e Assos. Aristóteles aceitou o convite de Hermeias, o tirano de Atarneu, um homem que ele havia conhecido na academia como um colega de estudos e que se tornara um governante culto e interessado em filosofia. Hermeias o convidou para se juntar a um círculo filosófico em Assos, uma cidade-estado na Ásia Menor, sob seu domínio. Era uma oportunidade de ouro para Aristóteles, pois ali ele poderia aplicar suas teorias filosóficas em um contexto prático, combinando a teoria com a prática política e aprofundando seu foco na observação. Em Assos, Aristóteles não era apenas um pensador recluso.
Ele participava ativamente da vida intelectual e política da corte de Herméas. Esse período foi fundamental para ele desenvolver suas ideias sobre ética e política, observando de perto as dinâmicas de poder e a organização social. Ele se cercou de outros filósofos e cientistas, criando um ambiente de debate e pesquisa que lembrava, de certa forma, a academia, mas com uma liberdade intelectual maior e um foco mais direcionado para o mundo empírico. A experiência em Assos permitiu-lhe testar suas hipóteses e refinar sua metodologia, sempre com um olhar atento para a realidade concreta. Foi também durante sua estadia em Assos que Aristóteles estreitou seus laços com a família de Hermias. Ele se casou com Pítias, sobrinha do tirano. Esse casamento não era apenas uma união pessoal, mas também uma forma de Aristóteles se integrar ainda mais à vida e aos círculos de poder da região. Pítias deu a Aristóteles uma filha, que também recebeu o nome de Pítias. A vida familiar trouxe uma nova dimensão à existência do filósofo, que até então havia sido predominantemente dedicada aos estudos e à vida acadêmica. No entanto, a tranquilidade em Assos não duraria para sempre. A região era um ponto estratégico e estava sob a mira do Império Persa. Herméas, um aliado da Macedônia, acabou sendo traído e assassinado pelos persas. A morte de seu amigo e patrono foi um golpe duro para Aristóteles, que se viu obrigado a deixar Assos. Ele e sua família, incluindo a pequena Pítias, precisaram buscar refúgio em outro lugar. A próxima parada na jornada de Aristóteles foi Mitilene, na ilha de Lesbos. Lá, ele encontrou um novo lar e continuou suas pesquisas, especialmente nas áreas que mais o fascinavam: a biologia e a zoologia. A ilha de Lesbos, com sua rica biodiversidade marinha e terrestre, ofereceu a Aristóteles um laboratório natural inigualável. Ele se dedicou intensamente à observação e catalogação de espécies, dissecando animais, estudando seus hábitos e registrando suas características com uma precisão que era inédita para a época. Nesse período em Mitilene, Aristóteles contou com a valiosa ajuda de um de seus estudantes mais promissores, Teofrasto. Teofrasto era um nativo de Lesbos e se tornou um colaborador essencial nas pesquisas de Aristóteles, especialmente no campo da botânica. Juntos, eles aprofundaram o método empírico, coletando dados, fazendo observações detalhadas e desenvolvendo uma abordagem sistemática para o estudo da natureza. Os cadernos de Aristóteles se encheram de anotações sobre a vida marinha, os pássaros, os insetos e as plantas da ilha, lançando as bases para o que se tornaria uma das maiores contribuições de Aristóteles para a ciência: a fundação da biologia como disciplina. A dedicação de Aristóteles à observação e à classificação das espécies em Mitilene mostrava o quão longe ele havia se distanciado da abordagem puramente metafísica de Platão. Enquanto Platão buscava as essências no mundo das ideias, Aristóteles as encontrava na própria natureza, nos detalhes da vida orgânica, na forma como os seres vivos se desenvolviam e se relacionavam com o ambiente. Ele estava construindo uma filosofia que não se contentava com abstrações, mas que se enraizava na experiência e na evidência. Apesar da tragédia que o havia levado a Mitilene, esse período foi extremamente produtivo para Aristóteles. Ele não apenas aprofundou suas pesquisas científicas, mas também continuou a desenvolver sua filosofia em outras áreas. A experiência de viver em diferentes cidades, de interagir com diferentes culturas e de observar a natureza em suas múltiplas manifestações, tudo isso contribuiu para moldar sua visão de mundo e para consolidar sua metodologia. Ele estava se tornando não apenas um filósofo, mas um verdadeiro cientista, um polímata, cujo interesse se estendia a todos os ramos do conhecimento. A vida de Aristóteles, até então, havia sido marcada por uma busca incessante por conhecimento, primeiro como estudante na Academia de Platão, depois como um pensador independente e um observador da natureza.
Ele havia deixado Atenas em busca de liberdade intelectual, e essa busca o havia levado a lugares onde ele pôde florescer e expandir seus horizontes. Mas o destino reservava a ele um novo e inesperado capítulo, um convite que mudaria para sempre o curso de sua vida e que teria um impacto profundo na história. Em 343 a.C., enquanto Aristóteles estava imerso em suas pesquisas em Mitilene, um chamado real chegou até ele. Filipe II, da Macedônia, o rei poderoso que estava consolidando seu império e que havia sido servido pelo pai de Aristóteles, Nicômaco, fez um convite irrecusável. Filipe II queria que Aristóteles se tornasse o tutor de seu filho, Alexandre, um jovem príncipe que um dia seria conhecido como Alexandre, o Grande. A notícia deve ter sido surpreendente. Aristóteles, o filósofo e cientista, seria agora o educador do futuro imperador do mundo conhecido. Era uma oportunidade sem precedentes para influenciar uma das figuras mais importantes da história. Ele aceitou o convite e se mudou para Miesa, uma pequena cidade na Macedônia, onde seria o responsável pela educação de Alexandre, que na época tinha cerca de 13 anos. A tutoria de Alexandre não se limitou apenas a ensinamentos teóricos. Aristóteles buscou moldar o caráter do jovem príncipe, incutindo nele valores éticos e uma paixão pelo conhecimento que seria uma marca registrada de seu futuro reinado. Ele o ensinou retórica, a arte de falar bem e persuadir, uma habilidade essencial para um líder. Também o instruiu em ética, ensinando-lhe sobre a virtude e a justiça, e em política, preparando-o para as responsabilidades de governar. Mas a educação de Alexandre não parou por aí. Aristóteles, com sua vasta gama de interesses, também o introduziu à história natural e à medicina, compartilhando com ele a mesma curiosidade e o mesmo espírito de observação que ele próprio havia desenvolvido. Ele ensinou Alexandre a apreciar a beleza e a complexidade do mundo natural, a observar as estrelas e a entender o funcionamento do corpo humano. Essa educação abrangente e multifacetada visava formar não apenas um guerreiro ou um governante, mas um líder culto e iluminado, capaz de tomar decisões ponderadas e de valorizar o saber. A influência de Aristóteles sobre Alexandre, o Grande, foi imensa. Ele transmitiu ao jovem príncipe não apenas o conhecimento enciclopédico da cultura grega, mas também uma paixão duradoura pelo aprendizado e pela pesquisa. Disse que Alexandre levava consigo uma cópia da Ilíada, anotada por Aristóteles, em suas campanhas militares. Ele também enviaria amostras de plantas e animais de suas conquistas, para que seu antigo mestre pudesse estudá-las. A semente do conhecimento plantada por Aristóteles floresceu em Alexandre, moldando o futuro imperador e deixando uma marca indelével na história. O tempo que Aristóteles passou como tutor de Alexandre foi um período de grande importância para ambos. Para Aristóteles, foi uma oportunidade de aplicar suas teorias pedagógicas e de influenciar diretamente o futuro de um império. Para Alexandre, foi a chance de aprender com um dos maiores intelectos de seu tempo, absorvendo os ensinamentos que o ajudariam a conquistar e governar um vasto território. Após cerca de 3 anos de tutoria intensiva, Alexandre estava pronto para assumir suas responsabilidades reais, e Aristóteles, com sua missão cumprida, pôde finalmente pensar em seu próprio futuro. O período de errância e de serviço a outros estava chegando ao fim. O filósofo, agora com mais de 40 anos, estava pronto para retornar a Atenas, a cidade que havia deixado com certa desilusão, mas que ainda era o centro intelectual da Grécia. Ele levava consigo a experiência de uma década de viagens, de pesquisa empírica e de uma das mais importantes missões educacionais da história. Aristóteles, com seus 17 anos, chegou a Atenas carregando a bagagem de uma educação esmerada e a curiosidade aguçada de quem desde cedo foi exposto ao rigor da observação científica. A efervescência intelectual da cidade
Um verdadeiro caldeirão de ideias o acolheu. No entanto, sua principal motivação era ingressar na Academia Platônica, a escola fundada por Platão, que era então o centro do pensamento filosófico grego. Ali, sob a sombra do grande mestre, Aristóteles passaria as 2 décadas seguintes de sua vida. Um período formativo que moldaria profundamente seu pensamento, mesmo que o levasse a divergir de seu mentor. Desde 367 a.C. até 347 a.C., Aristóteles viveu imerso no ambiente da academia. Ele absorveu cada ensinamento, estudando os diálogos socráticos de Platão, que eram a base da filosofia ali praticada. A matemática e a geometria, disciplinas fundamentais para a compreensão do mundo inteligível platônico, também foram objeto de seu estudo intenso. Aristóteles participava ativamente dos debates filosóficos, questionando, analisando e desenvolvendo suas próprias ideias. Sua inteligência era tão notável que Platão, reconhecendo o talento excepcional de seu discípulo, o apelidou de o leitor, ou, por vezes, a inteligência da escola. Era um reconhecimento público de sua capacidade de assimilar e processar o conhecimento de forma ímpar. Contudo, essa admiração mútua não escondia uma tensão intelectual crescente. Aristóteles não era um mero repetidor das ideias de Platão. Sua mente, treinada desde a infância na observação e na análise empírica, tinha uma inclinação natural para questionar e refinar os ensinamentos que recebia. Ele não aceitava passivamente as teorias, mas as submetia a um escrutínio rigoroso. Essa postura, embora respeitosa, sinalizava o surgimento de um pensador independente, alguém que, embora profundamente influenciado por seu mestre, trilharia seu próprio caminho filosófico. Essa divergência não era de temperamento, mas de método. Platão, com sua teoria das ideias, focava no mundo inteligível, nas formas perfeitas e imutáveis que existiam além da realidade sensível. Para ele, o conhecimento verdadeiro residia na contemplação dessas ideias. Aristóteles, por outro lado, estava cada vez mais interessado na observação concreta da natureza, nos fenômenos do mundo físico. Ele buscava as essências nas próprias coisas, não em um reino separado. Essa diferença fundamental começaria a se manifestar em suas críticas à teoria das ideias de Platão. Aristóteles questionava a separação que Platão fazia entre as formas e os objetos sensíveis. Para Platão, uma cadeira, por exemplo, era apenas uma cópia imperfeita da ideia de cadeira, que existia em um plano superior. Aristóteles via problemas lógicos nessa abordagem. Ele argumentava que essa separação criava uma duplicação desnecessária de entidades, tornando a compreensão da realidade mais complexa do que o necessário. Além disso, a relação de participação, como os objetos sensíveis se relacionavam com as ideias, era obscura e não explicava de forma satisfatória a existência das coisas no mundo real. A proposta aristotélica era radicalmente diferente. Para ele, a forma não existia separadamente da matéria. Em vez disso, a forma era um princípio organizador imanente às coisas, ou seja, estava dentro delas. A forma de uma cadeira não existia em um mundo separado, mas estava intrinsecamente ligada à matéria da qual a cadeira era feita. Era a forma que dava identidade e propósito à matéria. Essa visão abria caminho para um estudo mais direto e empírico do mundo, onde o conhecimento seria adquirido através da observação e da análise das coisas como elas se apresentavam. Essa abordagem não era apenas uma questão de método, mas de uma profunda diferença na concepção da realidade e do conhecimento. Enquanto Platão buscava a verdade na abstração e na razão pura, Aristóteles a encontrava na experiência e na observação. Essa distinção seria um dos pilares da filosofia ocidental, influenciando gerações de pensadores. Aristóteles, mesmo sob a tutela de Platão, estava pavimentando o caminho para sua própria filosofia, uma filosofia
que valorizaria o concreto, o empírico e o sistemático. Ao longo desses 20 anos, Aristóteles não apenas se aprofundou nas ideias de Platão, mas também desenvolveu sua própria voz. Ele passou de aluno a professor dentro da academia, conduzindo discussões e orientando outros estudantes. Sua reputação como pensador crescia, e com ela, as tensões intelectuais com Platão. Não era uma rivalidade pessoal, mas um embate de ideias entre dois gigantes do pensamento. Quando Platão faleceu em 347 a.C., a academia passou para a direção de Espeusipo, sobrinho do fundador. Essa transição marcou o fim da era platônica para Aristóteles. Insatisfeito com a ortodoxia que se instalou na academia sob a liderança de Espeusipo, e talvez sentindo que seu próprio caminho filosófico não poderia mais se desenvolver plenamente ali, Aristóteles, aos 37 anos, decidiu abandonar Atenas. Era o fim de um capítulo e o início de uma nova fase em sua vida, uma fase de peregrinação e de aprofundamento de suas próprias ideias. A semente da independência intelectual havia germinado, e Aristóteles estava pronto para colher seus frutos. Aristóteles questionava a separação que Platão fazia entre as formas e os objetos sensíveis. Para Platão, uma cadeira, por exemplo, era apenas uma cópia imperfeita da ideia de cadeira, que existia em um plano superior. Aristóteles via problemas lógicos nessa abordagem. Ele argumentava que essa separação criava uma duplicação desnecessária de entidades, tornando a compreensão da realidade mais complexa do que o necessário. Além disso, a relação de participação, como os objetos sensíveis se relacionavam com as ideias, era obscura e não explicava de forma satisfatória a existência das coisas no mundo real. A proposta aristotélica era radicalmente diferente. Para ele, a forma não existia separadamente da matéria. Em vez disso, a forma era um princípio organizador imanente às coisas, ou seja, estava dentro delas. A forma de uma cadeira não existia em um mundo separado, mas estava intrinsecamente ligada à matéria da qual a cadeira era feita. Era a forma que dava identidade e propósito à matéria. Essa visão abria caminho para um estudo mais direto e empírico do mundo, onde o conhecimento seria adquirido através da observação e da análise das coisas como elas se apresentavam. Essa abordagem não era apenas uma questão de método, mas de uma profunda diferença na concepção da realidade e do conhecimento. Enquanto Platão buscava a verdade na abstração e na razão pura, Aristóteles a encontrava na experiência e na observação. Essa distinção seria um dos pilares da filosofia ocidental, influenciando gerações de pensadores. Aristóteles, mesmo sob a tutela de Platão, estava pavimentando o caminho para sua própria filosofia, uma filosofia que valorizaria o concreto, o empírico e o sistemático. Ao longo desses 20 anos, Aristóteles não apenas se aprofundou nas ideias de Platão, mas também desenvolveu sua própria voz. Ele passou de aluno a professor dentro da academia, conduzindo discussões e orientando outros estudantes. Sua reputação como pensador crescia, e com ela, as tensões intelectuais com Platão. Não era uma rivalidade pessoal, mas um embate de ideias entre dois gigantes do pensamento. Quando Platão faleceu em 347 a.C., a academia passou para a direção de Espeusipo, sobrinho do fundador. Essa transição marcou o fim da era platônica para Aristóteles. Insatisfeito com a ortodoxia que se instalou na academia sob a liderança de Espeusipo, e talvez sentindo que seu próprio caminho filosófico não poderia mais se desenvolver plenamente ali, Aristóteles, aos 37 anos, decidiu abandonar Atenas. Era o fim de um capítulo e o início de uma nova fase em sua vida, uma fase de peregrinação e de aprofundamento de suas próprias ideias. A semente da independência intelectual havia germinado, e Aristóteles estava pronto para colher seus frutos. A saída de Aristóteles de Atenas não foi um ato de rebeldia, mas uma consequência natural de sua evolução intelectual.
Ele não abandonou os ensinamentos de Platão por completo, mas os reinterpretou e os adaptou à sua própria visão de mundo. A teoria das ideias, que para Platão era a base de todo o conhecimento, para Aristóteles se tornava um obstáculo à compreensão do mundo real. Ele precisava de um ambiente onde pudesse desenvolver suas próprias teorias sem as amarras da ortodoxia platônica. Essa divergência filosófica entre mestre e discípulo é um dos capítulos mais ricos da história da filosofia. Platão havia estabelecido um paradigma que dominaria o pensamento ocidental por séculos, mas Aristóteles, com sua mente questionadora, abriu as portas para uma nova forma de pensar, uma que valorizava a observação empírica e a lógica indutiva. Ele não negava a importância das ideias, mas as trazia para dentro das coisas, para o mundo sensível, tornando-as imanentes em vez de transcendentes. Essa mudança de perspectiva não foi fácil. Aristóteles precisou de coragem para questionar seu mestre, alguém que ele respeitava profundamente e que o havia acolhido e educado. Mas sua busca pela verdade era mais forte do que qualquer laço pessoal ou institucional. Ele estava determinado a construir um sistema filosófico que explicasse o mundo de forma mais coerente e que fosse mais fiel à sua própria experiência e observação. A crítica de Aristóteles à teoria das ideias pode ser resumida em 3 pontos principais. Primeiro, ele argumentava que as ideias de Platão não explicavam a geração e a corrupção das coisas. Se as ideias eram eternas e imutáveis, como poderiam ser a causa das mudanças e transformações que observamos no mundo? Segundo, a separação entre o mundo das ideias e o mundo sensível criava um abismo que tornava impossível a comunicação entre eles. Como os objetos sensíveis poderiam participar das ideias se estavam em planos de existência tão diferentes? Terceiro, a multiplicação de entidades, com uma ideia para cada tipo de coisa, levava a uma complexidade desnecessária e a uma regressão infinita. Se cada ideia precisava de uma ideia para ser explicada, onde terminaria essa cadeia? Para Aristóteles, a solução estava em trazer as formas para dentro das coisas. A forma não era uma entidade separada, mas a essência de algo, aquilo que o tornava o que ele era. A forma da cadeira estava na própria cadeira, na sua estrutura, na sua função, no seu propósito. A matéria era o que recebia essa forma, o substrato sem o qual a forma não poderia existir. Forma e matéria eram inseparáveis, como 2 lados de uma mesma moeda. Essa concepção permitia a Aristóteles explicar a mudança, pois a matéria podia assumir diferentes formas, e a identidade das coisas, pois a forma definia a sua essência. Essa visão de mundo, profundamente enraizada na observação e na experiência, seria a base para todas as suas futuras investigações nas mais diversas áreas do conhecimento, da biologia à ética, da política à metafísica. Aristóteles aplicaria essa mesma lógica, buscando as essências nas coisas mesmas, analisando suas causas e seus propósitos. Ele não se contentava com explicações abstratas, mas buscava entender o funcionamento do mundo através do estudo empírico e da razão. A saída de Atenas, portanto, não foi um fim, mas um recomeço. Aristóteles estava se libertando das amarras da academia platônica para construir seu próprio império intelectual. Ele levaria consigo não apenas os ensinamentos de Platão, mas também a sua própria visão crítica e a sua paixão pela observação. Os próximos anos seriam de viagens, de novas experiências e de um aprofundamento ainda maior em suas próprias teorias. Ele se tornaria o filósofo errante, buscando conhecimento em cada canto do mundo conhecido, antes de retornar a Atenas para fundar sua própria escola e deixar um legado que ecoaria por milênios. A fase da crítica à teoria das ideias de Platão foi um ponto de inflexão decisivo, marcando a transição de um discípulo brilhante para um mestre inigualável, o pai da lógica e o mestre de todos os que sabem.
Esse momento foi fundamental para o desenvolvimento de seu pensamento original e para a consolidação de sua própria identidade filosófica. Seu afastamento da academia, contudo, não significava um rompimento total com o legado platônico. Pelo contrário, Aristóteles sempre reconheceu a grandeza de seu mestre e a importância de seus ensinamentos. Sua crítica era construtiva, buscando aprimorar e refinar o que ele considerava ser as lacunas na teoria platônica. Ele via a filosofia como um diálogo contínuo, onde cada pensador contribuía para o avanço do conhecimento, mesmo que isso significasse questionar as bases estabelecidas. A jornada de Aristóteles após deixar Atenas seria de intensa produção intelectual e de uma busca incansável por respostas. Ele não se limitaria a especulações abstratas, mas mergulharia na observação do mundo natural, coletando dados, classificando espécies e analisando fenômenos. Sua filosofia não seria apenas teórica, mas também empírica, combinando a razão com a experiência. Esse seria o grande diferencial de seu pensamento e o motivo pelo qual ele se tornaria uma das figuras mais influentes da história do pensamento ocidental, moldando a forma como vemos o mundo e como buscamos o conhecimento. A teoria das ideias de Platão, embora criticada por Aristóteles, serviu como um trampolim para o desenvolvimento de suas próprias concepções. Foi ao confrontar e reformular as ideias de seu mestre que Aristóteles conseguiu forjar sua própria filosofia. Uma filosofia que se destacaria pela sua abrangência, sua sistematicidade e sua base empírica. A partir desse ponto, o caminho de Aristóteles seria de construção, de elaboração de um sistema filosófico que abrangeria todas as áreas do conhecimento, desde a lógica até a biologia, da ética à metafísica. Ele estava pronto para a próxima etapa de sua vida, uma etapa que o levaria a se tornar o mestre de Alexandre, o Grande, e a fundar sua própria escola, o Liceu. Aristóteles, com uma mente afiada e uma sede insaciável por conhecimento, não demorou a se destacar na academia. Sua reputação crescia rapidamente, e o que começou como uma relação de mestre e discípulo com Platão naturalmente evoluiu. Ele deixou de ser apenas um aluno para se tornar um dos principais professores da instituição, orientando discussões e guiando os estudos dos mais jovens. Era um período de grande efervescência intelectual para Aristóteles, onde ele consolidava suas ideias e testava seus argumentos em debates constantes. No entanto, essa ascensão não veio sem atritos. As tensões com Platão, que antes eram sutis discordâncias intelectuais, começaram a se tornar mais evidentes. Aristóteles não era do tipo que se calava diante do que considerava inconsistências, e sua crítica à teoria das ideias, embora respeitosa, era persistente. Platão, por sua vez, um homem de convicções firmes e com uma visão filosófica já bem estabelecida, não via com bons olhos a veemência com que seu pupilo questionava os pilares de seu próprio pensamento. Não era uma questão de rivalidade pessoal, mas de uma profunda diferença de temperamento filosófico e de abordagens metodológicas. Enquanto Platão buscava a verdade nas formas ideais, transcendentes, Aristóteles a encontrava na observação minuciosa do mundo sensível. A academia platônica era um farol do saber, mas, como toda instituição com um líder carismático e influente, tinha sua ortodoxia. Aristóteles, com sua inclinação para a empiria e sua insistência na imanência das formas, começava a se sentir um pouco deslocado nesse ambiente. Ele valorizava a lógica e a razão, mas também a experiência e a observação. Algo que, para ele, a Academia de Platão não estava valorizando o suficiente. Em 347 a.C., um evento significativo mudou o cenário da academia e, consequentemente, o rumo da vida de Aristóteles: a morte de Platão. O mentor, o guia, o amigo, partiu, deixando um vazio imenso no mundo filosófico e na vida de Aristóteles. Com a morte de Platão, a liderança da academia passou para seu sobrinho, Espéusipo.
Essa transição foi um ponto de virada crucial. Speusipo, embora talentoso, não compartilhava a mesma visão de Aristóteles. Ele era mais inclinado à matemática e à metafísica platônica em sua forma mais pura, e não demonstrava o mesmo interesse pela observação empírica e pelas ciências naturais que Aristóteles tanto prezava. Para Aristóteles, a nomeação de Speusipo foi um golpe. Aos 37 anos, no auge de sua capacidade intelectual, ele se viu em uma academia que, sob a nova direção, parecia se afastar ainda mais de suas próprias inclinações filosóficas. A ortodoxia platônica, que antes era mitigada pela presença do próprio Platão e pela liberdade de debate, agora parecia se solidificar, transformando-se em uma barreira para o desenvolvimento de suas próprias ideias. A desilusão era palpável. Ele havia dedicado 20 anos de sua vida àquele lugar, absorvendo todo o conhecimento disponível, mas agora sentia que não havia mais espaço para ele ali. A decisão de deixar Atenas não foi tomada de forma leviana. Significava abandonar o centro do mundo intelectual grego, os colegas, os alunos e a estrutura que o havia abrigado por tanto tempo. Mas a insatisfação com a nova direção da academia e a necessidade de seguir seu próprio caminho filosófico eram mais fortes. Aristóteles não queria ser apenas um seguidor, mas um construtor de seu próprio sistema de pensamento. Ele precisava de um ambiente onde pudesse explorar suas ideias livremente, sem as amarras da ortodoxia platônica. Assim, Aristóteles, o leitor e a inteligência da escola, como Platão o chamava, decidiu partir. Sua saída de Atenas em 347 a.C. marcou o fim de um capítulo e o início de outro, talvez o mais importante de sua vida. Era o momento de se libertar das sombras de seu mestre e de consolidar sua própria voz filosófica. Ele deixava para trás a academia, mas levava consigo todo o conhecimento adquirido e a firme convicção de que a filosofia deveria estar enraizada na observação e na experiência do mundo real. Essa partida não foi um ato de rebeldia, mas de autodescoberta e de fidelidade à sua própria vocação intelectual. Aristóteles sentia que seu trabalho estava apenas começando e que precisava de novos horizontes para desenvolvê-lo plenamente. Ele não estava fugindo, mas buscando um novo espaço para florescer. Sua mente fervilhava com ideias sobre lógica, biologia, ética e política, e ele precisava de um lugar onde pudesse testá-las, desenvolvê-las e ensiná-las a outros que compartilhassem de sua paixão pela investigação empírica. O mundo estava prestes a conhecer um Aristóteles, que não era apenas um brilhante discípulo, mas um mestre em si, pronto para deixar sua própria marca indelével na história do pensamento. A viagem que se iniciava não seria apenas geográfica, mas uma jornada intelectual que o levaria a aprofundar suas teorias e a construir as bases de um sistema filosófico que, por muitos séculos, seria a referência para o estudo de quase todas as áreas do conhecimento humano. Ele estava pronto para se tornar o filósofo errante, um buscador incansável da verdade, que moldaria o pensamento ocidental de uma forma sem precedentes. A saída da academia foi o passo decisivo para que ele pudesse se tornar o mestre de todos os que sabem. A partida de Aristóteles de Atenas marcou o início de um período de peregrinação, uma fase de sua vida que seria crucial para o amadurecimento de seu método filosófico. Ele não estava simplesmente fugindo de um ambiente que não o satisfazia mais, mas sim buscando ativamente novos ares, novos contextos, onde pudesse aplicar e expandir suas teorias. Essa jornada o levaria a diferentes cidades-estado gregas, cada uma oferecendo uma perspectiva única e contribuindo para a vasta tapeçaria de seu pensamento. Era uma fase de experimentação, de observação intensa e de refinamento de suas ideias, que culminaria na criação de um dos sistemas filosóficos mais abrangentes da história.
A primeira parada significativa nessa jornada foi em Atarneu e Assos, cidades localizadas na costa da Ásia Menor. Aristóteles recebeu um convite de Herméas, o tirano de Atarneu, para se juntar a um círculo filosófico que ele havia estabelecido em Assos. Herméas era um homem culto e um ex-aluno da Academia de Platão, que nutria um profundo respeito pela filosofia e pelos intelectuais. Ele havia criado um ambiente propício para o estudo e a discussão, reunindo pensadores que compartilhavam de um interesse comum em combinar a teoria filosófica com a prática política. Para Aristóteles, essa era uma oportunidade de ouro. Longe das restrições da Academia Platônica, ele podia agora explorar suas próprias ideias com maior liberdade. Em Assos, Aristóteles encontrou um ambiente intelectual vibrante e receptivo às suas abordagens empíricas. O objetivo principal do grupo era ambicioso: aplicar os princípios da filosofia para resolver problemas práticos de governança e organização social. Isso estava perfeitamente alinhado com a crescente inclinação de Aristóteles para a observação e a análise do mundo real. Ele acreditava que a filosofia não deveria se limitar a discussões abstratas sobre formas ideais, mas sim descer à terra, investigar os fenômenos concretos e propor soluções para os desafios da vida humana. Durante sua estadia em Assos, Aristóteles dedicou-se intensamente à pesquisa e ao ensino. Ele continuou a desenvolver sua lógica formal, a aprimorar sua ética e a aprofundar seus estudos sobre a natureza. O contato com Herméas e os outros filósofos do círculo proporcionou-lhe um intercâmbio valioso de ideias, permitindo-lhe testar e refinar seus argumentos em um ambiente de debate vigoroso. Além disso, a proximidade com a natureza e a oportunidade de observar diferentes formas de governo e organização social enriqueceram sua perspectiva, alimentando seu desejo de construir um sistema filosófico que fosse verdadeiramente universal em sua aplicabilidade. A observação, que já era um pilar fundamental de seu método desde a infância, ganhou ainda mais destaque nesse período. Longe dos grandes centros urbanos, Aristóteles teve a chance de se dedicar a estudos de biologia e zoologia, que se tornariam uma parte significativa de sua obra. Ele mergulhou na análise detalhada de espécimes, coletando informações sobre a vida marinha, a flora e a fauna local. Essa imersão no mundo natural reforçou sua convicção de que o conhecimento verdadeiro se constrói a partir da experiência sensível e da análise cuidadosa dos dados empíricos. Ele não estava interessado em especulações vazias, mas em desvendar os mecanismos que regem o universo, desde o menor organismo até as maiores estruturas sociais. A experiência em Assos foi um divisor de águas para Aristóteles. Foi ali que ele começou a solidificar sua visão de que a filosofia não era apenas uma busca pela verdade abstrata, mas uma ferramenta poderosa para entender e melhorar o mundo em que vivemos. Ele estava construindo as bases para o que viria a ser seu vasto sistema de conhecimento, um sistema que buscava categorizar, analisar e explicar todos os aspectos da realidade. A combinação de teoria e prática política que o círculo de Herméas propunha ressoava profundamente com sua própria abordagem, que via a filosofia como um guia para a ação e para a construção de sociedades justas e bem ordenadas. A influência de Herméas em sua vida foi além do âmbito intelectual. O tirano de Atarneu era um amigo e um protetor, alguém que reconhecia o gênio de Aristóteles e lhe oferecia o apoio necessário para que pudesse desenvolver seu trabalho. Essa relação de respeito e admiração mútua foi fundamental para que Aristóteles pudesse se sentir à vontade para explorar novas ideias e desafiar as convenções filosóficas de sua época. Ele não estava mais sob a sombra de Platão, mas desfrutava da liberdade de um pensador independente, capaz de forjar seu próprio caminho. A presença de Aristóteles em Assos
não passou despercebida. Sua reputação como um dos mais brilhantes intelectuais de sua geração continuava a crescer, atraindo estudantes e curiosos de diversas partes do mundo grego. Ele se tornou um farol de conhecimento, um mestre que inspirava seus alunos a questionar, a observar e a pensar criticamente. Esse período de sua vida foi marcado por uma intensa produção intelectual, com Aristóteles trabalhando incansavelmente para organizar suas ideias e preparar os fundamentos de suas futuras obras. Apesar da riqueza intelectual e do ambiente favorável, a vida de Aristóteles em Assos não duraria para sempre. Os eventos políticos da época eram voláteis, e a região era palco de constantes conflitos entre as cidades-estado gregas e o Império Persa. Herméas, apesar de seu intelecto e suas ambições filosóficas, era um governante em um território estratégico, e sua posição era precária. Essa instabilidade política acabaria por afetar diretamente a vida de Aristóteles, forçando-o a buscar novos horizontes e a continuar sua jornada de peregrinação em busca do conhecimento. Mas a experiência em Assos, com seu foco na observação e na combinação de teoria e prática, já havia deixado uma marca indelével em seu pensamento, moldando o filósofo que ele viria a ser. Ele estava pronto para a próxima etapa, carregando consigo os frutos de sua pesquisa e a convicção de que a verdade se revela na experiência e na análise do mundo real. Apesar da instabilidade política que pairava sobre a região, Aristóteles encontrou em Assos não apenas um refúgio intelectual, mas também um novo capítulo em sua vida pessoal. Foi ali, naquele círculo filosófico e sob a tutela de Herméas, que ele conheceu Pítias, a sobrinha do tirano de Atarneu. O relacionamento entre eles floresceu em meio aos debates filosóficos e às observações da natureza, culminando em casamento. Este foi um marco importante na vida de Aristóteles, que até então parecia dedicado exclusivamente à sua busca incessante pelo conhecimento. Pítias trouxe uma dimensão diferente à sua existência. Uma conexão pessoal que se somava às suas profundas investigações intelectuais. O casal teve uma filha, que também recebeu o nome de Pítias, solidificando ainda mais os laços familiares de Aristóteles. Essa união familiar, embora muitas vezes ofuscada pela grandiosidade de sua obra filosófica, foi um pilar de apoio em um período de transição e incertezas. A felicidade doméstica, contudo, seria brevemente abalada pela turbulência política. A região, como mencionado, vivia sob a constante ameaça de conflitos. Herméas, o anfitrião e amigo de Aristóteles, era uma figura estratégica e, portanto, um alvo. Ele acabou sendo assassinado, vítima das intrigas e das guerras que assombravam as cidades-estado da Ásia Menor. A morte de Herméas foi um golpe para Aristóteles, que perdeu não apenas um protetor e um mecenas, mas também um amigo e um colega de discussões filosóficas. O ambiente em Assos tornou-se insustentável e perigoso, forçando Aristóteles a mais uma vez empacotar seus manuscritos e sua família e buscar um novo lar. A próxima parada na jornada de Aristóteles foi Mitilene, uma importante cidade na ilha de Lesbos. Essa mudança não foi aleatória. Lesbos era um centro de estudos biológicos e um local rico em diversidade natural, o que atraía o interesse de Aristóteles. Em Mitilene, ele pôde continuar com suas pesquisas, especialmente aquelas focadas em biologia e zoologia. A ilha oferecia uma vasta gama de espécimes marinhos e terrestres, permitindo que ele aprofundasse suas observações e coletasse dados para suas futuras obras científicas. Ele não estava apenas lendo sobre o mundo natural. Ele estava imerso nele, dissecando, classificando e analisando cada detalhe com a precisão de um cientista e a curiosidade de um filósofo. Nesse período em Mitilene, Aristóteles contou com a ajuda de um de seus mais dedicados alunos, Teofrasto. Teofrasto era um nativo de Lesbos
e se tornaria um dos mais importantes botânicos da antiguidade, continuando o legado de Aristóteles no estudo da natureza. A colaboração entre mestre e discípulo foi intensa e frutífera. Juntos, eles exploraram a fauna e a flora da ilha, registrando suas descobertas e aprofundando a compreensão dos processos biológicos. As observações feitas em Mitilene seriam fundamentais para o desenvolvimento de suas teorias sobre a classificação dos seres vivos, a anatomia comparada e a fisiologia. Ele estava construindo um corpo de conhecimento empírico que desafiava as especulações abstratas, priorizando a observação direta e a coleta sistemática de dados. Aristóteles via a natureza como um livro aberto, cheio de lições sobre ordem, propósito e causalidade. Em Mitilene, ele teve a oportunidade de ler esse livro com mais atenção do que nunca. Suas investigações não se limitavam a descrever o que via. Ele buscava entender o porquê das coisas, as causas finais e eficientes que regem o mundo natural. Essa abordagem teleológica, que via um propósito inerente em cada organismo e em cada processo natural, seria uma das marcas registradas de seu pensamento. Ele acreditava que, ao estudar a natureza, estava se aproximando da própria mente do Criador, desvendando a inteligência por trás do universo. Além de suas pesquisas biológicas, Aristóteles continuou a desenvolver suas ideias filosóficas em Mitilene. O ambiente da ilha, mais tranquilo e isolado das grandes intrigas políticas, proporcionava a calma necessária para a reflexão profunda. Ele revisava seus manuscritos, organizava suas notas e preparava o terreno para as grandes obras que viriam. A experiência de vida em Atarneu e Assos, com a tentativa de combinar teoria e prática política, havia enriquecido sua perspectiva sobre a ética e a política. Agora, em Mitilene, ele podia integrar essas lições com suas observações do mundo natural, construindo um sistema filosófico que era ao mesmo tempo abrangente e coerente. A estadia em Mitilene representou um período de consolidação para Aristóteles. Ele havia superado a sombra de Platão, estabelecido sua própria família e aprofundado suas pesquisas empíricas. Sua reputação como um pensador original e um observador meticuloso crescia a cada dia. Embora ainda estivesse em um período de peregrinação, longe de Atenas, a capital intelectual da Grécia, ele estava construindo as bases para o que se tornaria um dos mais influentes sistemas de pensamento da história ocidental. A ilha de Lesbos, com sua rica biodiversidade e seu ambiente propício à reflexão, serviu como um laboratório natural para a mente inquisitiva de Aristóteles. Ele não estava apenas observando animais e plantas, ele estava desenvolvendo um método, uma forma de abordar o conhecimento que seria replicada por gerações de cientistas e filósofos. A ênfase na coleta de dados, na classificação sistemática e na busca por causas e propósitos se tornaria a espinha dorsal de sua filosofia natural. Essa metodologia, que combinava a observação empírica com a razão lógica, representava um avanço significativo em relação às abordagens puramente especulativas, que dominavam grande parte do pensamento filosófico de sua época. Aristóteles estava, de fato, lançando as bases do método científico, muito antes de o termo ser cunhado. O tempo em Mitilene também foi importante para a formação de sua rede de discípulos e colaboradores. Teofrasto foi apenas um exemplo de como Aristóteles inspirava e treinava jovens mentes para seguir seus passos na pesquisa e na filosofia. Ele compartilhava seu conhecimento, ensinava suas técnicas de observação e incentivava seus alunos a questionar e a investigar por conta própria. Essa capacidade de formar e influenciar outros pensadores seria uma característica marcante de sua carreira, culminando na fundação do Liceu anos depois. No entanto, a vida de um grande pensador raramente permanece estática. O mundo grego era dinâmico e as oportunidades surgiam de onde menos se esperava. A reputação de Aristóteles como o mais brilhante pensador de sua época
não tardaria a chegar aos ouvidos de uma das figuras mais poderosas do mundo antigo. O período em Mitilene, embora produtivo e relativamente tranquilo, seria apenas mais uma etapa em sua extraordinária jornada. As sementes plantadas ali, tanto em termos de conhecimento científico quanto de desenvolvimento pessoal, frutificariam de maneiras inesperadas no futuro próximo, levando-o a um dos papéis mais influentes de sua vida, um papel que definiria não apenas a trajetória de um jovem príncipe, mas a própria história de uma era. Ele estava pronto para a próxima fase, sem saber que o destino o chamava para uma missão que o colocaria no centro do poder, moldando o futuro de um império. A tranquilidade de Mitilene, no entanto, não duraria para sempre. Em 343 a.C., um chamado inesperado chegou até Aristóteles, vindo diretamente da corte macedônica. Filipe II, o rei da Macedônia, um líder astuto e ambicioso que estava em processo de consolidar seu poder sobre as cidades-estado gregas, havia ouvido falar da fama de Aristóteles. Ele precisava de um tutor para seu filho, Alexandre, um jovem príncipe de 13 anos que um dia herdaria o vasto reino que Filipe estava construindo. O rei buscava não apenas um preceptor, mas um mentor capaz de moldar o caráter e a mente de seu herdeiro, incutindo nele os valores da cultura grega e a paixão pelo conhecimento que eram tão caros aos gregos. O convite de Filipe II representava uma oportunidade única para Aristóteles. Era um reconhecimento de sua erudição, sua capacidade pedagógica e sua visão de mundo. Ele aceitou o desafio, deixando para trás a ilha de Lesbos e suas pesquisas biológicas para se dirigir à capital macedônica, Pela, e, posteriormente, a Miesa, um local mais tranquilo e apropriado para a educação do príncipe. A tarefa era monumental: transformar um jovem príncipe, destinado ao poder, em um governante sábio e culto. Aristóteles sabia que o futuro da Macedônia, e talvez de toda a Grécia, dependia em grande parte da educação que ele proporcionaria a Alexandre. A tutoria de Alexandre, o Grande, durou cerca de 3 anos, um período intensivo de aprendizado e convivência. Aristóteles não se limitou a ensinar as matérias tradicionais. Seu currículo abrangia uma vasta gama de conhecimentos, refletindo sua própria amplitude intelectual. Ele ensinava retórica, a arte de persuadir e argumentar, essencial para qualquer líder. Abordava a ética, discutindo as virtudes e os princípios morais que deveriam guiar as ações de um homem justo. A política também era um tema central, com discussões sobre os diferentes tipos de governo, a organização da sociedade e o papel do governante. Aristóteles incutiu em Alexandre a importância da justiça, da temperança e da prudência, qualidades que ele considerava indispensáveis para um bom líder. Além das humanidades, Aristóteles estimulou o interesse de Alexandre pela história natural e pela medicina. Ele levou o príncipe em expedições para observar a fauna e a flora, compartilhando sua paixão pela biologia e pelo estudo empírico. Alexandre, por sua vez, demonstrou uma curiosidade ávida e uma capacidade notável de absorver conhecimento. Ele não era apenas um aluno passivo. Participava ativamente das discussões, questionava e demonstrava um intelecto aguçado. A influência de Aristóteles pode ser vista na posterior paixão de Alexandre por exploração e estudo, levando consigo cientistas e observadores em suas campanhas militares, para catalogar e aprender sobre as novas terras e espécies que encontrava. A relação entre Aristóteles e Alexandre foi mais do que a de um mestre e seu pupilo. Era uma parceria intelectual que moldaria o futuro imperador. Aristóteles não apenas transmitiu conhecimento, mas também incutiu em Alexandre uma profunda apreciação pela cultura grega, pela filosofia e pela busca incessante do saber. Ele abriu os olhos do jovem príncipe para a beleza da razão e a importância da investigação. Alexandre foi exposto às grandes obras da literatura grega,
em especial à Ilíada, de Homero, que se tornou seu livro de cabeceira, e aos fundamentos da filosofia, que o ajudariam a pensar criticamente sobre o mundo e seu próprio papel nele. Aristóteles via em Alexandre um potencial imenso, não apenas como conquistador, mas como um unificador de povos e culturas. Ele o incentivou a valorizar o conhecimento como uma ferramenta para o governo e a usar sua inteligência para o bem de seu império. O impacto de Aristóteles sobre Alexandre foi tão profundo que, mesmo depois de se tornar imperador, Alexandre continuou a consultar seu antigo mestre por meio de cartas. A tutoria em Miesa não foi apenas um período de ensino formal. Foi uma imersão completa na mente e nos métodos de um dos maiores pensadores da história. A influência de Aristóteles sobre Alexandre se estendeu para além do intelecto. Ele ensinou ao príncipe a importância da observação atenta, da análise lógica e da tomada de decisões baseada em evidências, não apenas em impulsos. Essa formação seria crucial para Alexandre em suas futuras campanhas militares e em sua administração. O método aristotélico de classificação e organização do conhecimento influenciou a maneira como Alexandre abordaria a organização de seu vasto império, buscando ordem e coerência onde havia diversidade e, por vezes, caos. A tutoria de Alexandre, o Grande, foi um dos pontos altos na vida de Aristóteles. Ele teve a oportunidade de aplicar seus princípios pedagógicos em um dos indivíduos mais influentes de sua época, moldando não apenas uma mente, mas o futuro de uma civilização. A experiência também enriqueceu Aristóteles, oferecendo-lhe uma perspectiva prática sobre a política e a liderança, que complementaria suas reflexões teóricas. Ele via em Alexandre a personificação da possibilidade de um governante filósofo, um ideal que havia sido explorado por seu próprio mestre, Platão. O período em Miesa, embora relativamente curto, foi um divisor de águas. Marcou a transição de Aristóteles de um filósofo errante e pesquisador para um educador de reis, um homem cuja influência se estenderia por todo o mundo conhecido. Ao transmitir a Alexandre a cultura grega e a paixão pelo conhecimento, Aristóteles garantiu que o legado da Grécia não seria apenas preservado, mas também disseminado por um império que se estenderia do Mediterrâneo à Índia. Ele estava, de fato, preparando o terreno para a Era Helenística, um período em que a cultura grega se espalharia e se fundiria com outras civilizações. A missão de Aristóteles como tutor de Alexandre terminou quando o príncipe completou 16 anos e foi convocado por Filipe II para assumir responsabilidades militares e políticas. Era o fim de um capítulo e o início de outro. Aristóteles havia cumprido sua tarefa, e Alexandre estava pronto para embarcar em sua própria jornada, munido do vasto conhecimento e da sabedoria que seu mestre havia lhe proporcionado. O mundo estava prestes a testemunhar o impacto dessa tutoria, pois Alexandre, o Grande, estava destinado a redefinir as fronteiras do mundo antigo e a espalhar a herança grega por terras distantes. A semente plantada por Aristóteles em Miesa germinaria e daria frutos em escala global. O período em Miesa havia terminado, mas a mente de Aristóteles fervilhava com novas ideias e a experiência prática de ter moldado um futuro imperador. Após 12 anos longe de Atenas, a cidade que havia sido seu lar e palco de sua formação filosófica, Aristóteles sentiu o chamado para retornar. Era o ano de 335 a.C., e Atenas, embora já sob a sombra da hegemonia macedônica, ainda era o centro intelectual do mundo grego. Alexandre, o Grande, agora rei, tinha consolidado seu poder e estava prestes a embarcar em suas grandiosas campanhas militares, deixando Aristóteles livre para seguir seu próprio caminho. Aristóteles não voltou a Atenas como um simples estudante, mas como um pensador maduro, com um sistema filosófico bem desenvolvido e uma vasta experiência em pesquisa e ensino. Sua reputação o precedia.
Ele havia sido tutor do homem mais poderoso do mundo conhecido, e sua mente era reconhecida como uma das mais brilhantes da época. Ao retornar à cidade que o havia acolhido em sua juventude, Aristóteles não buscou se reintegrar à academia platônica. As diferenças filosóficas com o platonismo e a liderança de Espéusipo eram irreconciliáveis. Era hora de fundar sua própria escola, um lugar onde suas ideias pudessem florescer sem as amarras de uma tradição estabelecida. Assim, nasceu o Liceu. Aristóteles escolheu um local nos arredores de Atenas, próximo a um templo dedicado a Apolo Lício, que deu nome à instituição. Diferente da academia, que era mais voltada para a filosofia e a matemática, o Liceu de Aristóteles era um centro de pesquisa e ensino com uma abordagem mais abrangente e empírica. Ele buscava integrar todas as áreas do conhecimento, desde a biologia e a física até a ética e a política, sempre com base na observação e na lógica. Uma das características mais marcantes do Liceu era o método de ensino de Aristóteles. Ele tinha o hábito de caminhar enquanto discutia e lecionava, e seus alunos o seguiam, absorvendo seus ensinamentos. Por essa razão, os estudantes e seguidores de Aristóteles ficaram conhecidos como peripatéticos, que significa aqueles que caminham, ou itinerantes. Essa prática não era apenas uma peculiaridade. Refletia a natureza dinâmica e exploratória de sua filosofia. O conhecimento não era estático, mas algo a ser descoberto e debatido em movimento, em constante interação com o mundo. O Liceu rapidamente se tornou um polo de atração para mentes curiosas e ávidas por conhecimento de toda a Grécia. Aristóteles não era apenas um professor, ele era um organizador do conhecimento. Sob sua direção, o Liceu se transformou em uma verdadeira universidade, com uma estrutura que hoje consideraríamos avançada para a época. Ele estabeleceu uma biblioteca impressionante, que se tornou uma das maiores e mais importantes do mundo antigo, reunindo manuscritos e obras de diversas áreas. Essa biblioteca era essencial para suas pesquisas, permitindo a comparação e a análise de diferentes pontos de vista e informações. Além da biblioteca, o Liceu contava com laboratórios para estudos científicos, especialmente na área da biologia. Aristóteles, com sua paixão pela observação da natureza, incentivava seus alunos a coletar espécimes, dissecá-los e catalogá-los. Ele tinha um jardim botânico e um zoológico, onde animais e plantas eram estudados em detalhes. Essa abordagem empírica, que ele havia cultivado desde a infância, sob a influência de seu pai, Nicômaco, era central para o método aristotélico e diferenciava o Liceu de outras escolas filosóficas da época. As pesquisas no Liceu não se limitavam à biologia. Aristóteles e seus colaboradores se dedicavam a uma vasta gama de áreas do saber. Na lógica, Aristóteles sistematizou o raciocínio dedutivo, criando o que hoje conhecemos como lógica formal, uma ferramenta essencial para a filosofia e a ciência. Suas obras sobre metafísica exploravam a natureza da realidade, a substância e o ser. Na ética, ele desenvolveu a teoria da virtude, argumentando que a felicidade é o objetivo supremo da vida humana, alcançada através da prática de virtudes. A política também era um campo de estudo fundamental no Liceu. Aristóteles e seus alunos coletaram e analisaram as constituições de mais de 150 cidades-estado gregas, buscando entender as diferentes formas de governo e suas consequências. Ele acreditava que a observação empírica era crucial para formular teorias políticas eficazes. Sua obra, Política, é um testemunho dessa abordagem comparativa e pragmática. A retórica e a poética também eram ensinadas e estudadas no Liceu. Aristóteles via a retórica não apenas como uma arte de persuasão, mas como uma ferramenta para a busca da verdade e a defesa da justiça. Sua Poética é uma análise profunda da tragédia e da epopeia, explorando os elementos que as tornam eficazes e cativantes.
Ele também se dedicou à física, investigando os princípios do movimento, do tempo e do espaço, e à astronomia, buscando entender a estrutura do cosmos. A fundação do Liceu marcou o auge da carreira intelectual de Aristóteles. Foi o período de sua maior produtividade, onde ele consolidou e expandiu seu vasto sistema filosófico. Seus escritos, muitos dos quais eram notas de aula e tratados para seus alunos, abordavam praticamente todos os campos do conhecimento humano. Ele não apenas ensinava, ele organizava, classificava e sistematizava o saber de uma forma que nunca havia sido feita antes. O Liceu era, em essência, a manifestação física de sua mente enciclopédica. A influência de Aristóteles e do Liceu foi imensa. Ele formou uma geração de intelectuais, cientistas e filósofos que continuariam seu trabalho e espalhariam suas ideias por todo o mundo helenístico. Seus alunos não eram apenas receptores passivos de conhecimento, mas participantes ativos em suas pesquisas e debates. Teofrasto, seu antigo colaborador em Mitilene, tornou-se seu sucessor na direção do Liceu, continuando o legado de pesquisa e ensino. O Liceu representou a concretização da visão de Aristóteles de uma escola que abraçasse todas as formas de conhecimento, baseada na observação, na lógica e na busca incessante pela verdade. Atenas, mais uma vez, se beneficiava da presença de um dos maiores pensadores de todos os tempos, que, apesar de suas origens macedônicas, havia escolhido a cidade para estabelecer o centro de sua extraordinária produção intelectual. O Liceu se destacava como uma instituição de ensino e pesquisa de vanguarda, muito além de uma simples escola filosófica. Sua organização era um reflexo da mente metódica e abrangente de Aristóteles. Ele não apenas lecionava, mas também estruturava um ambiente propício à investigação e ao desenvolvimento do conhecimento em diversas frentes. A instituição possuía uma biblioteca notável, que não era apenas um acervo, mas um centro de estudo ativo, reunindo manuscritos e obras de variadas áreas do saber. Essa coleção era essencial para a pesquisa, permitindo que Aristóteles e seus alunos comparassem e analisassem diferentes pontos de vista e informações, um método que ele considerava crucial para a construção de um saber sólido. Além da biblioteca, o Liceu contava com laboratórios, especialmente dedicados aos estudos científicos, com um foco particular na biologia. Aristóteles, com sua paixão pela observação da natureza, incentivava seus alunos a coletar espécimes, dissecá-los e catalogá-los. Essa abordagem prática era uma marca registrada de seu método, que valorizava a experiência empírica como base para a compreensão do mundo. A presença de um jardim botânico e de um zoológico no Liceu demonstrava o compromisso com o estudo detalhado da flora e da fauna. Nesses espaços, animais e plantas eram observados e estudados de perto, permitindo a formulação de teorias baseadas em evidências concretas. Essa metodologia empírica, que Aristóteles havia cultivado desde a infância sob a influência de seu pai, Nicômaco, diferenciava o Liceu de outras escolas filosóficas da época, que muitas vezes priorizavam a especulação abstrata. As pesquisas no Liceu não se limitavam à biologia. Aristóteles e seus colaboradores dedicavam-se a uma vasta gama de áreas do saber, cada uma com sua própria profundidade e rigor. Na lógica, Aristóteles realizou uma sistematização sem precedentes do raciocínio dedutivo, criando o que hoje conhecemos como lógica formal. Essa ferramenta se tornou essencial não apenas para a filosofia, mas para toda a ciência, fornecendo um método para a argumentação e a validação do conhecimento. Seus trabalhos sobre os silogismos e as categorias estabeleceram as bases para a análise do pensamento racional, que perduraria por séculos. Suas obras sobre metafísica exploravam a natureza da realidade, a substância e o ser. Aristóteles buscava entender os princípios primeiros
e as causas últimas de todas as coisas, questionando as noções platônicas e propondo uma visão mais imanente do universo. Ele argumentava que a forma não existia separadamente da matéria, mas como um princípio organizador intrínseco aos objetos, uma ideia que se opunha diretamente à teoria das ideias de Platão. Na ética, Aristóteles desenvolveu a teoria da virtude, argumentando que a felicidade, ou eudaimonia, era o objetivo supremo da vida humana. Ele defendia que essa felicidade não era um estado passivo, mas uma atividade, alcançada através da prática de virtudes e do desenvolvimento do caráter. Sua ética não se baseava em regras rígidas, mas na busca do meio-termo e na prudência, convidando os indivíduos a cultivarem hábitos que levassem a uma vida plena e virtuosa. A política também era um campo de estudo fundamental no Liceu. Aristóteles e seus alunos embarcaram em um projeto ambicioso de coletar e analisar as constituições de mais de 150 cidades-estado gregas. Eles buscavam entender as diferentes formas de governo, suas virtudes e seus vícios, e as consequências que cada sistema trazia para a sociedade. Ele acreditava que a observação empírica era crucial para formular teorias políticas eficazes e que a melhor forma de governo dependeria das circunstâncias específicas de cada comunidade. Sua obra Política é um testemunho dessa abordagem comparativa e pragmática, um tratado que influenciaria o pensamento político por milênios. A retórica e a poética também eram ensinadas e estudadas intensamente no Liceu. Aristóteles via a retórica não apenas como uma arte de persuasão, mas como uma ferramenta poderosa para a busca da verdade e a defesa da justiça. Ele analisou os elementos da persuasão, os tipos de argumentos e as emoções que podiam ser despertadas na audiência. Sua Poética é uma análise profunda da tragédia e da epopeia, explorando os elementos que as tornam eficazes e cativantes, desde a estrutura do enredo até o desenvolvimento dos personagens. Ele desvendou os mecanismos pelos quais a arte imitava a vida e produzia catarse. Ele também se dedicou à física, investigando os princípios do movimento, do tempo e do espaço. Aristóteles defendia uma visão do cosmos, onde a Terra era o centro, e todos os movimentos eram explicados por causas e finalidades. E na astronomia, buscava entender a estrutura do cosmos. Mesmo que suas concepções fossem posteriormente superadas, elas representaram um avanço significativo para a época. A fundação do Liceu marcou o auge da carreira intelectual de Aristóteles. Foi o período de sua maior produtividade, onde ele consolidou e expandiu seu vasto sistema filosófico. Seus escritos, muitos dos quais eram notas de aula e tratados para seus alunos, abordavam praticamente todos os campos concebíveis do conhecimento humano. Ele não apenas ensinava, ele organizava, classificava e sistematizava o saber de uma forma que nunca havia sido feita antes. O Liceu era, em essência, a manifestação física de sua mente enciclopédica. Um lugar onde a erudição encontrava a investigação prática. A influência de Aristóteles e do Liceu foi imensa e duradoura. Ele formou uma geração de intelectuais, cientistas e filósofos que continuariam seu trabalho e espalhariam suas ideias por todo o mundo helenístico. Seus alunos não eram apenas receptores passivos de conhecimento, mas participantes ativos em suas pesquisas e debates. Teofrasto, seu antigo colaborador em Mitilene, tornou-se seu sucessor na direção do Liceu, continuando o legado de pesquisa e ensino. Essa continuidade assegurou que as ideias de Aristóteles fossem preservadas e desenvolvidas por gerações. O Liceu representou a concretização da visão de Aristóteles de uma escola que abraçasse todas as formas de conhecimento, baseada na observação, na lógica e na busca incessante pela verdade. Atenas, mais uma vez, se beneficiava da presença de um dos maiores pensadores de todos os tempos, que, apesar de suas origens macedônicas, havia escolhido a cidade
para estabelecer o centro de sua extraordinária produção intelectual. A mente de Aristóteles, através do Liceu, deixou uma marca indelével na história do pensamento, lançando as bases para muitas das disciplinas que conhecemos hoje. Apesar de todo o esplendor intelectual e da vasta produção do Liceu, a vida de Aristóteles não estaria isenta de turbulências políticas. A sua ligação com a Macedônia, especialmente com Alexandre, o Grande, que ele havia tutelado, acabaria por se tornar um fardo pesado. Em 323 a.C., uma notícia abalou o mundo grego. Alexandre, o Grande, morria na Babilônia. A morte do imperador, que mantinha uma hegemonia macedônica sobre as cidades-estado gregas, desencadeou uma onda de sentimentos antimacedônicos em Atenas. A cidade, que sempre valorizou sua autonomia e democracia, via na morte de Alexandre uma oportunidade de se libertar do jugo macedônico. Essa atmosfera de fervor nacionalista e xenofobia rapidamente se voltou contra aqueles que eram percebidos como colaboradores ou simpatizantes da Macedônia. Aristóteles, com suas origens em Estagira e sua profunda conexão com a corte macedônica, tornou-se um alvo fácil. Os oponentes políticos, ávidos por encontrar bodes expiatórios e consolidar sua própria influência, rapidamente orquestraram acusações contra o filósofo. A acusação formal que pesava sobre ele era a de impiedade, a mesma que havia levado Sócrates à morte décadas antes. A impiedade, ou acebeia, era uma acusação grave na Atenas antiga, implicando desrespeito aos deuses ou às tradições religiosas da cidade, e frequentemente usada como pretexto para eliminar inimigos políticos. No caso de Aristóteles, a acusação se baseava em vários pontos. Um deles era a homenagem que ele havia prestado a Hermeias, o tirano de Atarneu, e seu sogro, por meio de um hino e uma estátua. Embora Aristóteles defendesse que a homenagem era direcionada à virtude de Hermias e não a um culto divino, seus detratores interpretaram o ato como uma divinização de um mortal, o que era considerado uma afronta aos deuses olímpicos. Outro ponto era a natureza de suas próprias investigações filosóficas, que, como as de Sócrates, muitas vezes questionavam as explicações mitológicas tradicionais em favor da razão e da observação empírica. Em um clima de histeria coletiva e ressentimento, essas acusações ganharam força e se tornaram perigosas. Aristóteles, consciente do destino de Sócrates e sem desejo de repetir a tragédia, tomou uma decisão pragmática. Ele não queria dar a Atenas uma segunda oportunidade de pecar contra a filosofia, como ele mesmo teria dito. Em vez de enfrentar um julgamento que provavelmente seria injusto e fatal, ele decidiu fugir de Atenas. Em 322 a.C., ele deixou a cidade que havia sido o palco de grande parte de sua vida intelectual e onde havia fundado o Liceu. Seu destino foi Calcis, uma cidade na ilha de Eubeia, que era a cidade natal de sua mãe. Lá, longe da agitação política de Atenas, Aristóteles buscou refúgio. Contudo, sua saúde já estava debilitada. Aos 62 anos, e após uma vida de intensa atividade intelectual e viagens, o filósofo estava exausto. Ele faleceu em Calcis em 322 a.C., apenas um ano após a morte de Alexandre. As causas de sua morte são incertas, mas especula-se que tenha sido devido a uma doença estomacal crônica. Assim, o mestre de todos os que sabem encontrou seu fim, não em um palco de debates filosóficos, mas em um exílio pacífico e forçado, ironicamente, em sua terra natal. A morte de Aristóteles não diminuiu sua influência. Pelo contrário, o seu legado apenas se expandiria. Sua vasta obra, que abrangeu praticamente todos os campos do conhecimento da época, se tornou a base para o pensamento ocidental por séculos. A lógica aristotélica, com seu sistema de silogismos e categorias, foi a ferramenta fundamental para o raciocínio dedutivo até o século XIX. Seus tratados sobre ética, política,
Metafísica, física, biologia e poética foram estudados, comentados e debatidos por gerações de filósofos, teólogos e cientistas. No período helenístico, suas ideias foram disseminadas por todo o mundo conhecido, influenciando escolas filosóficas como os estoicos e os epicuristas. Durante a Idade Média, a obra de Aristóteles foi preservada e traduzida por estudiosos árabes, como Avicena e Averroes, que a reintroduziram na Europa Ocidental. Lá, ela foi integrada à teologia cristã por Tomás de Aquino, que harmonizou o pensamento aristotélico com a fé, criando uma síntese que dominaria o pensamento escolástico. Mesmo com o advento da ciência moderna e a superação de algumas de suas teorias, o método aristotélico de observação empírica, classificação e raciocínio lógico continuou a ser uma inspiração. Seus estudos biológicos, em particular, foram notáveis pela precisão e abrangência, estabelecendo as bases para a zoologia e a botânica. Sua ética da virtude e sua análise das formas de governo em política ainda são objeto de estudo e reflexão nos dias de hoje, oferecendo insights atemporais sobre a natureza humana e a organização social. Aristóteles não foi apenas um filósofo. Ele foi um sistematizador do conhecimento, um educador incansável e um pensador que desafiou as fronteiras do saber. Ele nos ensinou a observar o mundo com rigor, a raciocinar com clareza e a buscar a excelência em todas as nossas ações. Seu legado é um testemunho da capacidade humana de compreender e ordenar a realidade, e sua figura permanece como um farol na história da filosofia, verdadeiramente o mestre de todos os que sabem.